Título milionário chocado. A Neide sumiu e continua virgem depois de anos morando na rua. A poeira vermelha de Carrancas grudava na camisa suada de Neide enquanto ela aplicava a injeção no cavalo. 6 anos. 6 anos que ela tinha trocado os vestidos de grife e as festas de bacana pelo cheiro de esterco e a liberdade do sertão. Fugiu a maluca. Fugiu do Ricardo Albuquerque, o riquinho mimado que achava que podia comprar a felicidade dela. Mas a verdade é que a felicidade essa safada, o mesmo Ricardo, o playboyzinho metido a besta, era um cara diferente. Cabelo mais curto, um olhar mais manso e um papo de ter mudado, de querer recomeçar, de construir uma vida simples ali em Carrancas. Uma vida com ela. O coração de Neide deu um tranco. Medo, atração, sei lá. Um turbilhão de coisas que ela não sentia desde que pulou daquele carro, em plena rodovia, e sumiu no mundo. Neide, por favor, deixa eu te levar para ver sua mãe. Ela sente tanto a sua falta. A proposta de Ricardo era tentadora, mas o medo de voltar para a gaiola era maior. Só que, Dona Zilda, a saudade apertava tanto que Neide aceitou. Mas chegando em São Paulo, o conto de fadas virou filme de terror. A mansão dos Albuquerque era um ninho de cobras, com segredos escabrosos e um esquema de lavagem de dinheiro que dava nó na garganta. No meio de uma discussão daquelas com o velho Albuquerque, Neide teve um estalo. A fuga dela não tinha sido por acaso. Alguém tinha ajudado. Alguém tinha facilitado a sua escapada. Mas quem? E por quê? Enquanto tentava juntar as peças desse quebra-cabeça maluco, um bilhete esquisito deslizou por debaixo da porta do quarto. Cuidado, Neide. Eles sabem que você continua virgem, e isso muda tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cuidado, Neide. Eles sabem que você continua virgem, e isso muda tudo. Virgem? Aquilo não fazia sentido nenhum. Neide tinha 24 anos, e Carrancas, e o Ricardo. Aquele beijo forçado na rodoviária, a mão boba no carro. Seria tudo mentira? Uma encenação? A cabeça dela girava. Precisava falar com a mãe, entender o que estava acontecendo. Mas como? A mansão parecia uma fortaleza, com seguranças por todos os lados e o velho Albuquerque com aquela cara de mafioso. Respirou fundo e decidiu bancar a sonsa. Desceu para o café da manhã, como se nada tivesse acontecido. O Ricardo estava lá, sorrindo, um sorriso que agora parecia falso, calculado. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Sim, Ricardo, ótimo. Só queria saber quando vou poder ver a minha mãe. Ele hesitou. Em breve, Neide, em breve. O médico disse que ela precisa descansar. Neide sentiu o sangue ferver. Descansar? Ela tá doente, Ricardo. Eu preciso ver a minha mãe. A voz dela saiu mais alta do que o pretendido. O velho Albuquerque olhou feio por cima do jornal. Ricardo suspirou e a puxou para o jardim. Neide, calma. Você não entende. As coisas estão complicadas. Papai está estressado. Mas prometo, assim que for seguro,
você verá sua mãe. Seguro? Seguro para quem, Ricardo? Para você e seu pai? Ela tentou se soltar, mas ele a segurou com força. Neide, confia em mim. Eu te amo. Eu só quero o seu bem. Naquele momento, um grito agudo cortou o ar. Um grito de gelar a alma. Neide reconheceu a voz na hora. Era Dona Zilda. Ela se debateu, se livrou de Ricardo e correu para dentro da mansão. Encontrou a mãe caída no chão da sala, com um homem de terno preto em cima dela. O velho Albuquerque gritava ordens, enquanto seguranças tentavam impedir Neide de se aproximar. Mãe! Mãe! O que aconteceu? Dona Zilda abriu os olhos com dificuldade. Neide! Filha! E então a coisa mais bizarra aconteceu. O homem de terno preto se levantou, virou para Neide e sorriu. Era o Ricardo. Mas não era o Ricardo que ela conhecia. O sorriso era frio, cruel, e os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Surpresa, Neide? Achou que ia se livrar de mim tão fácil? Ele caminhou em direção a ela, ignorando os gritos de Dona Zilda. E a fúria do velho Albuquerque. Neide recuou apavorada. Você não é o Ricardo. Ele gargalhou. Ah, Neide, você não faz ideia de quem eu sou. De repente, a sala ficou escura. As luzes se apagaram e um vento forte começou a soprar. As janelas se abriram com estrondo e um raio cortou o céu. No meio da escuridão, a voz do Ricardo, ou seja lá quem fosse, ecoou pela mansão. Eu sou aquele que te espera desde o princípio, Neide. Aquele que te escolheu. Aquele que vai te libertar ou te destruir. Um trovão ensurdecedor sacudiu o chão. E no meio do caos, Neide percebeu uma coisa terrível. As marcas de nascença em seu corpo, sempre escondidas, começavam a brilhar intensamente, emitindo uma luz vermelha e pulsante. Ela não era virgem. Ela era outra coisa, muito mais perigoso. Eu sou aquele que te espera desde o princípio, Neide. Aquele que te escolheu. Aquele que vai te libertar ou te destruir. Um trovão ensurdecedor sacudiu o chão. E no meio do caos, Neide percebeu uma coisa terrível. As marcas de nascença em seu corpo, sempre escondidas, começavam a brilhar intensamente, emitindo uma luz vermelha e pulsante. Ela não era virgem. Ela era outra coisa. Algo muito mais perigoso. O brilho avermelhado invadiu tudo. Neide sentia como se estivesse pegando fogo por dentro. Aquele não era o Ricardo que ela conhecia. Era um bicho, um monstro com a pele do Ricardo. E a voz, aquela voz gutural, cavernosa, ecoava em sua cabeça, a chamando por um nome que ela nunca ouvira antes. Lilith. Dona Zilda, tossindo sangue no chão, estendeu a mão para Neide. Corre, minha filha, corre! Mas Neide não conseguia se mexer. Estava paralisada, hipnotizada pelo brilho infernal que emanava de suas próprias marcas. O velho Albuquerque, com os olhos arregalados de pavor, tentava gesticular, gritar alguma coisa, mas a voz não saía. De repente, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura alta, vestida de branco, surgiu na penumbra. Era uma mulher. Mas não era uma mulher comum. Tinha longos cabelos negros, olhos que brilhavam como esmeraldas, e uma aura de poder que emanava dela como se fosse um campo de força. Soltem-na! A mulher gritou com uma voz que ecoava trovões. Ela é minha! O falso Ricardo sibilou, cuspindo palavras em uma língua estranha, antiga, que Neide nunca tinha ouvido. A mulher de branco ergueu a mão, e um raio de luz pura atingiu o impostor em cheio. Ele urrou de dor,
a pele fumegando e se desfez em cinzas. O silêncio voltou a reinar na mansão. A luz vermelha nas marcas de Neide começou a diminuir, até se apagar completamente. Ela caiu de joelhos, exausta, confusa, sem entender nada do que estava acontecendo. A mulher de branco se aproximou, com um olhar terno e triste. Não tenha medo, Lilith. Eu esperei muito tempo por você. Lilith? Aquele nome. Por que ele parecia tão familiar? A mulher se ajoelhou ao lado de Neide e tocou seu rosto com delicadeza. Você não se lembra, eu sei. Eles apagaram a sua memória. Mas eu vou te ajudar a recordar quem você realmente é. E então, a reviravolta que ninguém esperava. A mulher de branco se virou para Dona Zilda, que ainda agonizava no chão, e a abraçou. Mãe, a mulher sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eu voltei. Mãe, como assim? A mulher de branco era filha de Dona Zilda. E quem era Neide, afinal? Dona Zilda sorriu fracamente. Que bom que você voltou. Esther, cuide dela. E com o último suspiro, Dona Zilda se foi. Neide gritou, o coração partido. Mas a mulher, Esther, não a deixou chorar. Neide, Lilith, você precisa saber a verdade. A verdade sobre sua origem, sobre sua família. A verdade que eles esconderam de você a vida inteira. Esther segurou a mão de Neide com força. Você não é quem pensa que é. Você é uma descendente de bruxas ancestrais. E eu sou sua irmã. Irmã? Bruxa? Neide não conseguia processar tanta informação. Era demais para sua cabeça. Mas havia uma coisa que ela sabia com certeza. A vida que ela conhecia tinha acabado. E o pesadelo estava apenas começando. Esther olhou para ela com determinação. Agora, Lilith, precisamos fugir. Eles virão atrás de você. Eles sabem do seu poder. E eles vão querer usá-lo. Poder? Que poder? Neide só conseguia pensar em uma coisa. Para onde ela iria agora? E quem eram eles? E o que significava ser Lilith? A pergunta ecoava em sua mente enquanto Esther a puxava para fora da mansão. Rumo a um futuro incerto e assustador. Um futuro onde a poeira vermelha de Carrancas parecia um paraíso perdido. Irmã? Bruxa? Neide não conseguia processar tanta informação. Era demais para sua cabeça. Mas havia uma coisa que ela sabia com certeza. A vida que ela conhecia tinha acabado. E o pesadelo estava apenas começando. Esther olhou para ela com determinação. Agora, Lilith, precisamos fugir. Eles virão atrás de você. Eles sabem do seu poder. E eles vão querer usá-lo. Poder? Que? Poder? Neide só conseguia pensar em uma coisa. Para onde ela iria agora? E quem eram eles? E o que significava ser Lilith? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto Esther a puxava para fora da mansão, rumo a um futuro incerto e assustador. Um futuro onde a poeira vermelha de Carrancas parecia um paraíso perdido. Esther era rápida, decidida. Segurou a mão de Neide com força, guiando-a pelos fundos da mansão, pulando muros, desviando de seguranças desavisados. Parecia que conhecia o lugar como a palma da mão. Em pouco tempo, estavam em um carro preto, estacionado em uma rua escura. Para onde vamos? Neide perguntou, a voz tremendo. Esther ligou o carro e pisou fundo, para um lugar seguro. Um lugar onde você possa aprender a controlar seus poderes. A viagem foi longa, silenciosa. Neide estava em choque, sem conseguir acreditar em tudo o que tinha acontecido. Irmã bruxa? Poderes? Lilith? Era como se estivesse vivendo um filme de terror. Chegaram a uma casa antiga no meio do mato. Era simples, mas aconchegante,
com cheiro de ervas e velas. Esther a levou para dentro, mostrando os cômodos, explicando as regras. Aqui você vai estar segura, Neide. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Nos dias seguintes, Esther começou a treinar Neide. Mostrou como usar a magia, como controlar seus poderes, como se defender dos inimigos. Neide aprendia rápido, como se já soubesse de tudo aquilo. Era como se a memória estivesse voltando aos poucos. Mas uma noite, Esther chamou Neide para uma conversa séria. Sentaram-se à mesa da cozinha, com velas acesas iluminando seus rostos. Neide, preciso te contar a verdade sobre a nossa família. Esther começou, a voz grave. Nós somos descendentes de Lilith, a primeira mulher de Adão. Mas não a Lilith que a igreja conta. A Lilith que lutou por igualdade, que não aceitou ser submissa. A Lilith que foi injustamente demonizada. Neide ouvia fascinada. E por que me chamam de Lilith? Eu sou a reencarnação dela? Esther suspirou. Não exatamente. Você é a herdeira do poder de Lilith. Mas há algo mais. Ela fez uma pausa, como se estivesse com medo de continuar. Você foi escolhida para cumprir uma profecia. Uma profecia que pode salvar o mundo, ou destruí-lo. Neide sentiu um calafrio na espinha. Que profecia é essa? E foi aí que a reviravolta aconteceu. Esther se levantou, caminhou até a janela e olhou para a lua cheia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha. A profecia diz que uma descendente de Lilith, nascida sob o signo de Escorpião, com marcas de nascença em forma de lua crescente, se unirá a um descendente de Caim, o primeiro assassino, para abrir os portais do inferno e libertar as trevas sobre a terra. Neide arregalou os olhos. Isso é horrível! Esther se virou para ela, com um sorriso frio nos lábios. Você acha que tem escolha, Neide? Você acha que está no controle? Você é apenas uma peça no nosso jogo. E eu sou a descendente de Caim. Neide se levantou, cambaleando para trás. Não, não pode ser. Você é minha irmã. Esther gargalhou. Irmã? Que ingênua você é, Neide. Eu te usei desde o começo. Eu te manipulei para te trazer até aqui, para que você pudesse despertar seus poderes e cumprir a profecia. A porta da casa se abriu com um estrondo. O velho Albuquerque entrou, acompanhado de seguranças armados. Ele sorria satisfeito. Parabéns, Esther. Você fez um ótimo trabalho. Agora, Lilith é nossa, e nós vamos usá-la para dominar o mundo. Neide estava paralisada, em choque. Sua irmã era a vilã da história? E ela, Neide, era a chave para o apocalipse? O mundo que ela conhecia tinha se despedaçado em 1000 pedaços. Mas a pior revelação ainda estava por vir. Esther se aproximou de Neide, com os olhos fixos nos dela. Sabe, Neide, tem uma coisa que eu nunca te contei. Uma coisa que você precisa saber antes de cumprir o seu destino. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um grande golpe. Ricardo Albuquerque, ele não era um playboy mimado. Ele era meu marido. E o filho que você está esperando é dele. O mundo de Neide escureceu. Ela caiu no chão, inconsciente. A profecia estava prestes a se cumprir. E ela, Neide, era a mãe do anticristo. Neide apagou. E quando acordou, tudo parecia mais pesado, mais sujo. A cabeça latejava. Olhou em volta. Ainda estava no chão. A casa escura. O velho Albuquerque rindo feito um maníaco. E Esther. Esther com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar frio, calculista, quase satisfeito. Que bom que acordou, Neide, disse Esther, com uma voz melada. Temos muito que fazer.
Neide tentou se levantar, mas as pernas bambearam. A gravidez, a revelação, era tudo demais. Por que, Esther? Por que você fez isso? Esther deu de ombros. Negócios, Neide. Poder. Você não entenderia. O velho Albuquerque se aproximou, com uma seringa na mão. Agora, querida, vamos colocar você para dormir de novo. Temos um ritual para fazer e você precisa estar receptiva. Neide se debateu, gritou, mas os seguranças a seguraram com força. A agulha entrou em seu braço e, de novo, a escuridão a engoliu. Quando acordou de novo, estava amarrada em uma mesa de pedra, nua. A sala estava cheia de gente vestida com mantos pretos, cantando em uma língua estranha. O velho Albuquerque e Esther estavam no comando, com um brilho doentio nos olhos. O ritual começou. Cânticos, invocações, um clima pesado, quase palpável. Neide sentia o corpo tremer, um frio na espinha, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. E então, Esther pegou uma faca antiga, com símbolos estranhos gravados na lâmina. Neide arregalou os olhos, o terror tomando conta de cada célula do seu corpo. Está na hora, Neide, disse Esther, com um sorriso cruel. Está na hora de cumprir a profecia. A faca se aproximou. Mais perto, mais perto. Neide fechou os olhos, esperando o pior. Mas de repente um grito agudo, desesperado. Não era o grito de Neide, era o grito de Esther. Neide abriu os olhos, e o que viu a fez gelar o sangue nas veias. O velho Albuquerque estava com a faca cravada nas costas de Esther. Ela se virou para ele, com os olhos arregalados de surpresa, a boca borbulhando sangue. Papai, por quê? Esther sussurrou, antes de cair no chão, sem vida. O velho Albuquerque jogou a faca no chão e olhou para Neide, com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar de arrependimento? Eu não podia deixar você fazer isso, Neide. Ele disse, com a voz embargada. Eu não podia deixar você trazer o mal para o mundo. Ele se aproximou da mesa, tremendo. Eu sei que você não entende nada, Neide, mas você precisa saber a verdade sobre a sua mãe e sobre mim. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar o maior segredo da sua vida. A Zilda não é a sua mãe de verdade, Neide. Ela era minha irmã. Neide arregalou os olhos. O quê? A Zilda era irmã do velho Albuquerque? Aquilo não fazia sentido nenhum. E você? Você é minha filha, Neide. Minha filha com a Zilda. O mundo de Neide girou. Ela era filha do velho Albuquerque? Irmã de Esther? Tudo estava de cabeça para baixo. Nada fazia sentido. A Zilda e eu, nós nos amávamos, Neide, mas o meu pai não permitiu. Ele me obrigou a casar com outra mulher para manter o nome da família. A Zilda fugiu, grávida de você. Eu nunca esqueci, nunca deixei de procurar por vocês. Ele se ajoelhou ao lado da mesa, com lágrimas nos olhos. Eu te encontrei, Neide. Eu te trouxe de volta. Eu queria te proteger. Mas a Esther sempre foi ambiciosa, obcecada pelo poder. Ela descobriu a profecia. Ela te usou. Eu não podia deixar ela te machucar. Neide estava em choque, sem conseguir processar tanta informação. Filha do velho Albuquerque, amante da própria tia, grávida do marido da irmã, era tudo surreal. E o Ricardo? Ela perguntou, com a voz tremendo. Quem era ele de verdade? O velho Albuquerque suspirou. O Ricardo era um peão no jogo da Esther.
um garoto de programa que ela contratou para te enganar, para te engravidar. Ele não sabia de nada. Era apenas uma ferramenta nas mãos dela. Neide sentiu o estômago revirar. Tudo era uma mentira. Sua vida inteira era uma farsa. Mas por que me chamar de Lilith? Ela perguntou confusa. Por que toda essa história de bruxas? O velho Albuquerque hesitou. Isso é complicado, Neide. Tem a ver com a sua linhagem, com o poder que corre nas suas veias. Mas não é nada do que você imagina. Não é magia negra. Não é pacto com o diabo. É apenas energia. Uma energia poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Ele pegou a mão de Neide e a apertou com carinho. Eu sei que você não me entende agora, Neide. Mas eu juro, eu só queria te proteger. Eu só queria te dar uma vida feliz. De repente, uma explosão. Um clarão forte, seguido de um estrondo ensurdecedor. As paredes da sala tremeram. O teto começou a desabar. Precisamos sair daqui, gritou o velho Albuquerque, puxando Neide para fora da mesa. Eles correram pelos corredores da casa, desviando de escombros, fugindo do fogo. A casa estava caindo aos pedaços. Era o fim. Mas, de repente, um portal se abriu na frente deles. Uma luz branca, intensa, que parecia sugar tudo para dentro. Entre, Neide, gritou o velho Albuquerque. Entre e se salve. Neide hesitou. Entrar naquele portal significava abandonar tudo o que ela conhecia. Significa se jogar no desconhecido. Mas ela não tinha escolha. Ela olhou para o velho Albuquerque, com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Ele sorriu tristemente. Apenas viva, Neide, e seja feliz. E nunca se esqueça de que eu te amo. Ele a empurrou para dentro do portal. E então a escuridão. Neide caiu em um chão macio, gramado. Abriu os olhos e olhou em volta. O que viu a fez perder o fôlego. Ela não estava mais na casa. Não estava mais no Brasil. Estava em um lugar mágico. Um lugar com árvores gigantescas, flores coloridas e rios cristalinos. Um lugar onde o céu era sempre azul e o sol sempre brilhava. E no meio daquele paraíso, uma figura. Uma figura alta, imponente, vestida com roupas brancas. Uma figura que emanava paz e serenidade. A figura se aproximou de Neide, com um sorriso acolhedor. Bem-vinda, Lilith, disse a figura, com uma voz suave. Eu estava te esperando. Neide arregalou os olhos. Quem era aquela pessoa? E por que a chamava de Lilith? Quem é você? Ela perguntou, com a voz tremendo. A figura sorriu. Eu sou a sua verdadeira mãe. E então, a reviravolta final. Revelação que mudaria tudo para sempre. Neide não era filha do velho Albuquerque. Não era irmã de Esther. Neide era filha de um anjo. Mas por que um anjo a abandonaria na terra? E o que significava estar naquele paraíso? Qual era o seu destino? A resposta estava apenas começando a ser revelada. Bem-vinda, Lilith, disse a figura, com uma voz suave. Eu estava te esperando. Neide arregalou os olhos. Quem era aquela pessoa? E por que a chamava de Lilith? Quem é você? Ela perguntou, com a voz tremendo. A figura sorriu. Eu sou a sua verdadeira mãe. A mãe? Um anjo? Aquilo não entrava na cabeça de Neide. A vida dela já era uma novela mexicana e agora isso. Mas a mulher era linda, uma luz que acalmava só de olhar. Mãe? Mas a dona Zilda? Neide perguntou, confusa demais para chorar. A mulher, o anjo, sei lá, fez um carinho no rosto de Neide. Zilda foi uma bênção, um anjo da guarda disfarçado. Ela te amou como se fosse sua. E eu precisei que ela te protegesse.
Proteger-se de quê? A vida de Neide era um filme de terror. Precisei te proteger de Lúcifer, Neide. Ele te quer faz tempo. Lúcifer? O diabo em pessoa atrás dela? Parecia piada. Ele sabe do seu poder, da sua ligação com o céu e com a terra. Ele te quer para destruir o mundo, para fazer você escolher o lado errado. Neide não entendia nada. Poder? Ela era só a Neide, a menina que fugiu de Carrancas. Você não é só a Neide, filha. Você é a esperança. Mas também pode ser a desgraça. A mulher pegou na mão de Neide, a levou para perto de um rio. A água era transparente, dava para ver cada pedrinha no fundo. Olha, a mulher falou. Neide olhou e viu uma imagem refletida na água. Uma imagem dela, só que diferente, com asas enormes, brilhantes e um olhar forte e decidido. Essa é você, Neide, a Lilith que você precisa ser. De repente, o chão tremeu. Um vento forte começou a soprar, apagando as cores do paraíso. O céu ficou vermelho, cheio de raios. Ele está vindo, a mulher falou, com medo na voz. Você precisa escolher, Neide, agora. Escolher o quê? Ela não sabia de nada. Escolher o lado, o bem ou o mal, o céu ou o inferno. Na frente delas, um homem surgiu, alto, forte, com um olhar que dava calafrio. Ele sorriu para Neide. Lilith, ele falou, com uma voz que parecia um trovão. Finalmente nos encontramos. Neide sentiu um frio na barriga. Sabia quem era aquele cara. Era ele, Lúcifer. Venha comigo, Lilith. Juntos vamos dominar o mundo. Vamos mostrar a esses hipócritas o que é poder de verdade. Neide olhou para o Lúcifer, depois para a mãe dela. Não sabia o que fazer. Não escute ele, Neide. Escolha o amor, a bondade. Você é mais forte que isso. Lúcifer riu. Amor? Bondade? Que bobagem. O mundo é dos fortes, Lilith. E você é a mais forte de todos. Ele estendeu a mão para Neide. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto. Aquele sorriso. Tinha alguma coisa ali que chamava ela. Uma curiosidade, uma vontade de experimentar o proibido. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. A mãe de Neide, o anjo, sei lá o quê, sacou uma espada. Uma espada de fogo que brilhava mais que o sol. Você não vai tocar nela, Lúcifer, ela gritou. E sem mais nem menos, cravou a espada nas costas de Neide. Neide gritou de dor caindo no chão. Olhou para o anjo sem entender nada. Eu sinto muito, filha, o anjo falou com lágrimas nos olhos. Mas era preciso. Você é perigosa demais. Não posso deixar você escolher o lado errado. E antes que Neide pudesse falar qualquer coisa, o anjo levantou a espada de novo. Adeus, Lilith. Neide apagou. E quando acordou, tudo parecia mais pesado, mais sujo. A cabeça latejava. Olhou em volta. Ainda estava no chão, a casa escura. O velho Albuquerque rindo feito um maníaco. E Esther, com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar frio, calculista, quase satisfeito. Que bom que acordou. Neide, disse Esther, com uma voz melada. Temos muito o que fazer. Neide tentou se levantar, mas as pernas bambearam. A gravidez, a revelação, era tudo demais. Por que, Esther? Por que você fez isso? Esther deu de ombros. Negócios, Neide. Poder. Você não entenderia. O velho Albuquerque se aproximou, com uma seringa na mão. Agora, querida, vamos colocar você para dormir de novo. Temos um ritual para fazer, e você precisa estar receptiva. Neide se debateu, gritou, mas os seguranças a seguraram com força. A agulha entrou em seu braço e, de novo, a escuridão a engoliu. Quando acordou de novo, estava amarrada em uma mesa de pedra, nua. A sala estava cheia de gente vestida com mantos pretos,
cantando em uma língua estranha. O velho Albuquerque e Esther estavam no comando, com um brilho doentio nos olhos. O ritual começou. Cânticos, invocações, um clima pesado, quase palpável. Neide sentia o corpo tremer, um frio na espinha, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. E então, Esther pegou uma faca antiga, com símbolos estranhos gravados na lâmina. Neide arregalou os olhos, o terror tomando conta de cada célula do seu corpo. Está na hora, Neide, disse Esther, com um sorriso cruel. Está na hora de cumprir a profecia. A faca se aproximou, mais perto, mais perto. Neide fechou os olhos, esperando o pior. Mas de repente, um grito agudo, desesperado. Não era o grito de Neide, era o grito de Esther. Neide abriu os olhos, e o que viu a fez gelar o sangue nas veias. O velho Albuquerque estava com a faca cravada nas costas de Esther. Ela se virou para ele, com os olhos arregalados de surpresa. A boca borbulhando sangue. Papai, por quê? Esther sussurrou antes de cair no chão, sem vida. O velho Albuquerque jogou a faca no chão e olhou para Neide com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar de arrependimento. Eu não podia deixar você fazer isso, Neide, ele disse, com a voz embargada. Eu não podia deixar você trazer o mal para o mundo. Ele se aproximou da mesa, tremendo. Eu sei que você não entende nada, Neide, mas você precisa saber a verdade. A verdade sobre a sua mãe e sobre mim. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar o maior segredo da sua vida. A Zilda não era sua mãe de verdade, Neide. Ela era minha irmã. Neide arregalou os olhos. O quê? A Zilda era irmã do velho Albuquerque? Aquilo não fazia sentido nenhum. E você é minha filha, Neide. Minha filha com a Zilda. O mundo de Neide girou. Ela era filha do velho Albuquerque? Irmã de Esther? Tudo estava de cabeça para baixo. Nada fazia sentido. A Zilda e eu, nós nos amávamos, Neide. Mas o meu pai não permitiu. Ele me obrigou a casar com outra mulher, para manter o nome da família. A Zilda fugiu grávida de você. Eu nunca a esqueci. Nunca deixei de procurar por vocês. Ele se ajoelhou ao lado da mesa, com lágrimas nos olhos. Eu te encontrei, Neide. Eu te trouxe de volta. Eu queria te proteger. Mas a Esther sempre foi ambiciosa, obcecada pelo poder. Ela descobriu a profecia. Ela te usou. Eu não podia deixar ela te machucar. Neide estava em choque, sem conseguir processar tanta informação. Filha do velho Albuquerque, amante da própria tia, grávida do marido da irmã, era tudo surreal. E o Ricardo? Ela perguntou com a voz tremendo. Quem era ele de verdade? O velho Albuquerque suspirou. O Ricardo era um peão no jogo da Esther. Um garoto de programa que ela contratou para te enganar, para te engravidar. Ele não sabia de nada. Era apenas uma ferramenta nas mãos dela. Neide sentiu o estômago revirar. Tudo era uma mentira. Sua vida inteira era uma farsa. Mas por que me chamar de Lilith? Ela perguntou confusa. Por que toda essa história de bruxas? O velho Albuquerque hesitou. Isso é complicado, Neide. Tem a ver com a sua linhagem, com o poder que corre nas suas veias. Mas não é nada do que você imagina. Não é magia negra. Não é pacto com o diabo. É apenas energia. Uma energia poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Ele pegou a mão de Neide e a apertou com carinho. Eu sei que você não me entende agora, Neide, mas eu juro, eu só queria te proteger. Eu só queria te dar uma vida feliz. De repente, uma explosão. Um clarão forte.
seguido de um estrondo ensurdecedor. As paredes da sala tremeram. O teto começou a desabar. "Precisamos sair daqui", gritou o velho Albuquerque, puxando Neide para fora da mesa. Eles correram pelos corredores da casa, desviando de escombros, fugindo do fogo. A casa estava caindo aos pedaços. Era o fim. Mas, de repente, um portal se abriu na frente deles. Uma luz branca, intensa, que parecia sugar tudo para dentro. "Entre, Neide", gritou o velho Albuquerque. "Entre e se salve." Neide hesitou. Entrar naquele portal significava abandonar tudo o que ela conhecia. Significa se jogar no desconhecido. Mas ela não tinha escolha. Ela olhou para o velho Albuquerque com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer." Ele sorriu tristemente. "Apenas viva, Neide. Viva e seja feliz. E nunca se esqueça de que eu te amo." Ele a empurrou para dentro do portal. E então a escuridão. Neide caiu em um chão macio, gramado. Abriu os olhos e olhou em volta. O que viu a fez perder o fôlego. Ela não estava mais na casa. Não estava mais no Brasil. Estava em um lugar mágico. Um lugar com árvores gigantescas, flores coloridas e rios cristalinos. Um lugar onde o céu era sempre azul e o sol sempre brilhava. E no meio daquele paraíso, uma figura. Uma figura alta, imponente, vestida com roupas brancas. Uma figura que emanava paz e serenidade. A figura se aproximou de Neide com um sorriso acolhedor. "Bem-vinda, Lilith", disse a figura, com uma voz suave. "Eu estava te esperando." Neide arregalou os olhos. Quem era aquela pessoa? E por que a chamava de Lilith? Quem é você?" ela perguntou, com a voz tremendo. A figura sorriu. "Eu sou a sua verdadeira mãe." E então, a reviravolta final, a revelação que mudaria tudo para sempre. Neide não era filha do velho Albuquerque. Não era irmã de Esther. Neide era filha de um anjo. Mas por que um anjo a abandonaria na terra? E o que significava estar naquele paraíso? Qual era o seu destino? A resposta estava apenas começando a ser revelada. "Bem-vinda, Lilith", disse a figura, com uma voz suave. "Eu estava te esperando." Neide arregalou os olhos. Quem era aquela pessoa? E por que a chamava de Lilith? Quem é você?" ela perguntou com a voz tremendo. A figura sorriu. "Eu sou a sua verdadeira mãe." A mãe? Um anjo? Aquilo não entrava na cabeça de Neide. A vida dela já era uma novela mexicana e agora isso. Mas a mulher era linda, uma luz que acalmava só de olhar. "Mãe, mas a dona Zilda?" Neide perguntou, confusa demais para chorar. A mulher, o anjo, sei lá, fez um carinho no rosto de Neide. "Zilda foi uma bênção, um anjo da guarda disfarçado. Ela te amou como se fosse sua. E eu precisei que ela te protegesse." Protegesse de quê? A vida de Neide era um filme de terror. "Precisei te proteger de Lúcifer, Neide. Ele te quer faz tempo." Lúcifer, o diabo em pessoa atrás dela? Parecia piada. "Ele sabe do seu poder, da sua ligação com o céu e com a terra. Ele te quer para destruir o mundo, para fazer você escolher o lado errado." Neide não entendia nada. Poder? Ela era só a Neide, a menina que fugiu de Carrancas. "Você não é só a Neide, filha. Você é a esperança, mas também pode ser a desgraça." A mulher pegou na mão de Neide e a levou para perto de um rio. A água era transparente, dava para ver cada pedrinha no fundo. "Olha", a mulher falou. Neide olhou e viu uma imagem refletida na água. Uma imagem dela, só que diferente. Com asas enormes, brilhantes e um olhar forte, decidido.
Essa é você, Neide. A Lilith que você precisa ser. De repente, o chão tremeu. Um vento forte começou a soprar, apagando as cores do paraíso. O céu ficou vermelho, cheio de raios. Ele está vindo, a mulher falou, com medo na voz. Você precisa escolher, Neide. Agora. Escolher o quê? Ela não sabia de nada. Escolher o lado, o bem ou o mal, o céu ou o inferno. Na frente delas, um homem surgiu, alto, forte, com um olhar que dava calafrio. Ele sorriu para Neide. Lilith, ele falou, com uma voz que parecia um trovão. Finalmente nos encontramos. Neide sentiu um frio na barriga. Sabia quem era aquele cara. Era ele, Lúcifer. Venha comigo, Lilith. Juntos, vamos dominar o mundo. É mais forte que isso, Lúcifer riu. Amor? Bondade? Que bobagem! O mundo é dos fortes, Lilith. E você é a mais forte de todos. Ele estendeu a mão para Neide. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto. Aquele sorriso tinha alguma coisa ali que chamava ela. Uma curiosidade, uma vontade de experimentar o proibido. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. A mãe de Neide, o anjo, sei lá o que, sacou uma espada. Uma espada de fogo que brilhava mais que o sol. Você não vai tocar nela, Lúcifer. Ela gritou. E sem mais nem menos, cravou a espada nas costas de Neide. Neide gritou de dor, caindo no chão. Olhou para o anjo sem entender nada. Eu sinto muito, filha. O anjo falou, com lágrimas nos olhos. Mas era preciso. Você é perigosa demais. Não posso deixar você escolher o lado errado. E antes que Neide pudesse falar qualquer coisa, o anjo levantou a espada de novo. Adeus, Lilith. Mas a espada não desceu. Um escudo de luz dourada apareceu, protegendo Neide. O anjo arregalou os olhos, surpresa. De trás do escudo, uma figura surgiu. Uma figura familiar. Ricardo Albuquerque. Mas não era o Ricardo Playboy, nem o Ricardo falso do ritual. Era um Ricardo diferente, com os olhos brilhando em dourado, e uma aura de poder que emanava dele. Você não vai tocar nela, Ricardo disse, com uma voz que Neide nunca tinha ouvido antes. Uma voz de comando, de autoridade. O anjo recuou, com medo. Ricardo, como? Ricardo sorriu, um sorriso triste. Enganamos você direitinho, não foi? De gato e rato, a gravidez, tudo parte do plano. Neide estava chocada. O que estava acontecendo? Ricardo, um anjo. Eu sou Miguel, Ricardo disse, olhando para Neide com ternura. O arcanjo Miguel, e eu vim proteger você, Lilith. O anjo, agora com fúria nos olhos, atacou Ricardo com a espada. Mas Ricardo desviou com facilidade, e com um movimento rápido, tirou a espada das mãos dela. Chega, Gabriela, Ricardo falou, olhando com decepção para o anjo. Você se deixou levar pelo medo. A Neide tem o livre arbítrio de escolher, e nós vamos respeitar isso. Gabriela? O anjo se chamava Gabriela? Ela vai escolher o lado das trevas, Miguel. Ela é Lilith, a mãe dos demônios. Gabriela gritou desesperada. Ricardo balançou a cabeça, triste. Ela vai escolher o que ela quiser, e eu estarei ao lado dela, não importa o que aconteça. Então Ricardo se virou para Neide, estendendo a mão. Venha, Lilith. Eu vou te mostrar a verdade. A verdade sobre você, sobre seus poderes, sobre o seu destino. Neide olhou para Ricardo, para Gabriela, para o paraíso destruído. Tantas mentiras, tantas traições. Quem ela podia acreditar? Mas no fundo do seu coração, ela sentiu uma faísca de esperança. Ricardo, Miguel, sei lá quem ele era, parecia sincero. E ela precisava de respostas. Com a mão tremendo, Neide pegou na mão de Ricardo. E naquele momento,
Uma explosão de luz invadiu tudo. Neide sentiu uma energia percorrendo seu corpo, como se estivesse renascendo. Quando a luz se dissipou, Neide não estava mais no paraíso. Estava em outro lugar. Um lugar escuro, misterioso, com um brilho avermelhado no horizonte. Ricardo estava ao lado dela, sorrindo. Bem-vinda, Lilith. Ele disse. Bem-vinda ao inferno. Neide arregalou os olhos. Inferno? Ricardo a tinha levado para o inferno? Por quê? Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, uma voz rouca ecoou no ar. Finalmente, minha querida Lilith, a voz falou. Eu estava ansioso para te conhecer. No meio da escuridão, uma figura se aproximou. Uma figura alta e imponente, com um sorriso malicioso no rosto. Era Lúcifer. E ele não estava sozinho. Ao lado dele, de braços dados, estava Dona Zilda. Surpresa? Dona Zilda falou, com um sorriso cruel. Acha mesmo que eu ia te deixar escapar, Neide? Neide não conseguia acreditar. Dona Zilda no inferno? Aliada de Lúcifer? O que estava acontecendo ali? E então, Lúcifer se aproximou de Neide e sussurrou em seu ouvido. Bem-vinda à sua verdadeira família, Lilith. Bem-vinda à casa. Surpresa? Dona Zilda falou, com um sorriso cruel. Acha mesmo que eu ia te deixar escapar, Neide? Neide não conseguia acreditar. Dona Zilda, no inferno? Aliada de Lúcifer? O que estava acontecendo ali? Lúcifer se aproximou de Neide e sussurrou em seu ouvido. Bem-vinda à sua verdadeira família, Lilith. Bem-vinda à casa. Casa? Aquilo não era uma casa. Era um pesadelo. Ricardo Miguel só observava, de boca aberta. Parecia tão perdido quanto Neide. Mas, Zilda, por quê? Eu te amava. Neide conseguiu dizer, a voz embargada. Dona Zilda gargalhou. Amor? Que patético! Eu te usei, sua boboca. Desde o começo. Precisava de você para trazer o caos, para abrir as portas do inferno de vez. E você caiu direitinho na minha lábia. Lúcifer abraçou Dona Zilda de lado. Ela é minha melhor agente. Inteligente, ambiciosa e com um passado bem sombrio. Neide não conseguia entender. A mulher que sempre a protegeu, que a amou incondicionalmente, era uma traidora? Mas e o Ricardo? Neide perguntou olhando para Miguel, que ainda parecia em choque. Ele também sabia? Dona Zilda deu uma risadinha. O Miguelzinho? Coitado, achou que ia te salvar. Tão ingênuo. Achou que o amor ia vencer o mal. Que burro! De repente o chão tremeu. Uma luz forte surgiu no céu do inferno, rompendo a escuridão. Gabriela desceu, furiosa, com a espada de fogo em punho. Lúcifer, solte a Lilith! Gabriela gritou. Que recepção calorosa, Gabriela! Lúcifer respondeu, debochado. Veio buscar a sua ovelhinha perdida? Gabriela atacou, e a luta começou. Raios de luz contra trevas, o céu do inferno em guerra. Neide estava no meio do fogo cruzado, sem saber o que fazer. Ricardo Miguel a puxou para um canto, protegendo-a. Precisamos sair daqui, Neide. Essa luta vai destruir tudo. Mas Neide não conseguia se mover. Estava paralisada, com medo, confusa. Eu não entendo nada, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que todo mundo mente para mim? Por que minha vida é o inferno? Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu sei que é difícil, Neide, mas você precisa ser forte. Você é a única que pode decidir o seu destino. E foi aí que aconteceu. A reviravolta que mudou tudo. No meio da luta, Gabriela acertou um golpe certeiro em Ricardo Miguel. Ele caiu no chão, agonizando. Miguel! Neide gritou, correndo para socorrê-lo. Mas antes que ela pudesse chegar perto, Dona Zilda agarrou pelo braço. Chega de joguinhos, Lilith.
Dona Zilda falou com uma voz fria. Está na hora de você conhecer a verdade. E então, Dona Zilda puxou Neide para mais perto de Lúcifer. Lilith, Lúcifer falou com um sorriso sinistro. Preciso te contar quem você realmente é, e quem eu sou para você. Neide olhou para Lúcifer com medo. Eu sou seu pai, Lilith, Lúcifer disse. E Dona Zilda é sua mãe. Neide arregalou os olhos. O quê? Lúcifer, seu pai? Dona Zilda, sua mãe? Não, não pode ser. Neide sussurrou, incrédula. É a verdade, querida, Dona Zilda falou, acariciando o rosto de Neide. Nós te amamos muito. E agora, finalmente, você vai se juntar à nossa família. Neide olhou para Lúcifer, para Dona Zilda, para Ricardo Miguel caído no chão, para Gabriela lutando desesperadamente. Sua cabeça estava girando, seu coração em pedaços. De repente, tudo fez sentido. As mentiras, as traições, o poder, tudo se encaixava. Ela era filha de Lúcifer, herdeira do trono do inferno, e seu destino estava traçado. Mas será que ela ia aceitar? Será que ela ia se render ao lado das trevas? Ou será que ainda havia uma chance de redenção? Lúcifer pegou na mão de Neide. Venha, minha filha, ele disse. Vamos governar o inferno juntos. E Neide, com o coração dilacerado, olhou para Ricardo Miguel, que a observava com tristeza. Ele balançou a cabeça, como se dissesse, não faça isso. Neide respirou fundo. A hora da escolha havia chegado. E com um olhar determinado, ela apertou a mão de Lúcifer. Eu vou com você, Neide disse. Mas no fundo do seu coração, uma dúvida persistia. Será que ela estava fazendo a coisa certa? Ou será que estava condenando a si mesma e ao mundo inteiro? Dona Zilda sorriu. Que bom ter você em casa, filhinha. Bem-vinda ao lar, Lilith. Bem-vinda ao lar, Lilith. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Neide. Lar? Aquilo era o inferno. Mas no meio do caos, da luta entre anjos e demônios, ela sentiu uma calma estranha. Como se finalmente estivesse em casa. Ricardo Miguel tossia sangue, agarrado ao chão. Gabriela gritava impropérios, tentando acertar Lúcifer, mas ele desviava com uma facilidade irritante. Dona Zilda sorria, vitoriosa, com os braços dados ao capeta. A cena era bizarra, de dar nó na cabeça de qualquer um. Lúcifer apertou a mão de Neide. Vamos, filha, temos um reino para governar. Ela olhou para o Ricardo Miguel de novo. Aquele olhar de tristeza doeu. Mas a verdade era que ele tinha mentido para ela também. Todos tinham. A única que parecia ser sincera ali, por mais doida que fosse a situação, era Dona Zilda. Eu vou, Neide disse, decidida. Lúcifer abriu um sorriso de orelha a orelha. Essa é a minha garota. Eles começaram a caminhar, deixando Ricardo Miguel para trás. Gabriela ainda tentava impedir, mas Lúcifer era forte demais. A cada passo, Neide sentia um poder crescendo dentro dela, uma força que ela nunca tinha sentido antes. E então, a bomba estourou. Uma voz grossa e potente cortou o ar. Uma voz que fez o inferno inteiro tremer. Parem com essa palhaçada agora mesmo! Todo mundo parou. Gabriela, Lúcifer, Dona Zilda, até uns demônios mais barra pesada ficaram quietinhos. O medo era palpável. Uma figura surgiu das sombras. Um cara enorme, com cara de poucos amigos e uma marra de dar inveja. Ele vestia uma jaqueta de couro, calça jeans rasgada e botas de cowboy. No rosto, uma cicatriz chamava atenção. Quem você pensa que é para gritar comigo, seu idiota? Lúcifer gritou, puto da vida. O cara riu, uma risada que dava calafrios. Eu?
Eu sou quem manda nessa bagaça, Lúcifer, e você tá pisando na bola faz tempo. Dona Zilda arregalou os olhos, o medo estampado na cara. Não pode ser. Ele não. Lúcifer engoliu em seco. A confiança toda tinha sumido. Pai, é você mesmo? Pai? Aquilo era o pai do Lúcifer? A coisa estava ficando cada vez mais esquisita. O cara se aproximou de Neide, com um olhar curioso. Então essa é a famosa Lilith? Bonitinha até, mas tá no lugar errado. E então, ele fez a coisa mais inesperada do mundo. Deu um tapa na cara do Lúcifer. Um tapa daqueles de virar o rosto. Lúcifer cambaleou, sem acreditar no que tinha acontecido. Seu incompetente, tentando manipular a minha neta desse jeito, você não aprende nunca. Neta? Neta era neta daquele cara? Peraí, como assim neta? Neide perguntou, confusa. O cara se virou para ela, com um sorriso amolecido. É isso mesmo, garota. Eu sou seu avô, o verdadeiro dono do inferno. E você, minha querida, é a herdeira de tudo isso. Ele pegou na mão de Neide e a puxou para perto. Seu pai é um banana, sua mãe uma aproveitadora. Mas você tem o sangue do verdadeiro rei do inferno correndo nas veias. Neide não conseguia acreditar. A vida dela era uma novela mexicana misturada com um filme de terror. E agora, de repente, virou uma trama familiar doentia. Eu não sei o que dizer. Neide gaguejou. O avô dela riu. Não precisa dizer nada, neta. Só precisa aprender a usar o seu poder. E eu vou te ensinar tudo. Ele olhou para Lúcifer com desprezo. Pega suas coisas e some daqui, seu inútil. Você tá demitido. Lúcifer, humilhado, saiu de fininho, acompanhado por uma Dona Zilda, cabisbaixa. O inferno inteiro observava a cena em silêncio. O avô de Neide se virou para ela com um sorriso malicioso. E você, minha querida? Vem comigo. Temos muito que conversar e um inferno para governar. Ele começou a caminhar e Neide o seguiu, sem saber o que esperar. Uma coisa era certa, a vida dela nunca mais seria a mesma. E o inferno? Bom, o inferno tinha acabado de ficar muito mais interessante. Mas quem seria o verdadeiro rei do inferno? E qual era seu nome? Bem-vinda ao lar, Lilith. O avô de Neide sorriu. Pode me chamar de Beelzebu, garota. Prazer em te conhecer de verdade. Beelzebu? Aquele cara de jaqueta de couro era o próprio Beelzebu? A ficha de Neide ainda não tinha caído. Vem, vou te mostrar a casa, Beelzebu falou, puxando Neide por um corredor escuro. O inferno era diferente do que ela imaginava. Nada de fogo e enxofre por todos os lados. Era mais uma cidade decadente, com prédios caindo aos pedaços e gente esquisita andando pelas ruas. Aqui não é como nos filmes, Beelzebu explicou, como se tivesse lido os pensamentos dela. O inferno é mais sobre o que as pessoas sentem do que sobre o lugar em si. É sobre a solidão, o arrependimento, a culpa. Eles entraram em um prédio enorme, que parecia um palácio abandonado. Beelzebu a levou para um salão enorme, com um trono no meio. Este é o seu lugar, Lilith, Beelzebu falou, apontando para o trono. Um dia tudo isso será seu. Neide olhou para o trono, com um misto de medo e curiosidade. Ela, rainha do inferno? Aquilo era insano. Eu não sei se estou pronta para isso, Neide falou sincera. Beelzebu sorriu. Ninguém está pronto de verdade, mas você tem o poder. E eu vou te ensinar a usá-lo. Ele se aproximou de Neide e sussurrou no ouvido dela. A chave para tudo isso é o livre-arbítrio, Lilith. As pessoas precisam escolher o próprio caminho. E você, como rainha, precisa garantir que elas tenham essa escolha. De repente, um barulho interrompeu a conversa. Uma explosão, seguida de gritos. O que foi isso? Neide perguntou assustada. Beelzebu suspirou. Problemas de vizinhança.
Parece que o céu não está gostando muito da nossa reunião familiar. Ele pegou na mão de Neide e a levou para uma varanda. De lá dava para ver uma batalha acontecendo no céu. Anjos e demônios se enfrentando. Raios e flechas cruzando o ar. É uma guerra, vovô? Neide perguntou com os olhos arregalados. Beelzebu deu de ombros. Sempre foi, garota. Sempre será. Mas não se preocupe. Nós vamos vencer. Ele olhou para Neide com um brilho nos olhos. Agora, Lilith, chegou a hora de você mostrar quem você é de verdade. Chegou a hora de você escolher o seu lado. Neide olhou para o céu em guerra, depois para o avô. A vida dela era uma loucura sem fim. Mas uma coisa ela sabia. Ela não ia deixar ninguém decidir por ela. Respirou fundo e encarou Beelzebu. Eu vou escolher o meu próprio lado, vovô, e vou fazer do meu jeito. E com um sorriso no rosto, Neide pulou da varanda, rumo ao caos da batalha. O que aconteceria a seguir? Nem ela sabia. Mas uma coisa era certa. A história dela estava apenas começando. Ei, você chegou até aqui? Uau! Sinal que você é um fã. De verdade. Mas a história não termina aqui. E você precisa fazer a sua parte. Se inscreva imediatamente no canal. Não seja um mero espectador. Faça parte da nossa comunidade de apaixonados por histórias incríveis. Esmague o botão de like agora. Mostre para o algoritmo que essa história te impactou e ajude a levar nosso conteúdo para ainda mais pessoas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou da Neide? Quem é Beelzebu de verdade? Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos mostrar a força da nossa comunidade. O próximo vídeo pode depender do seu clique.